Esporte na Hora do Esporte. Hoje você vai curtir tudo aqui na Napa TV. A decisão do Cariocão 2026 é Flamengo ou Madureira, mas Flamengo, claro que o Flamengo joga hoje contra o Fluminense. Fluminense que empatou com o Machão da Gama no Maracanã, 1-1, tinha vencido o primeiro jogo por 1-0 e vai decidir o título de 2026 do Cariocão 2026. E também o Botafogo, que venceu a primeira do Boa Vista por 2-0 e empatou a segunda, vai decidir o título da Taça Rio com o Bangu, que empatou com o Volta Redonda. Tudo sobre o clube do seu coração, as murmúrias do Flamengo, a crise que assola lá o Ninho do Urubu. Será que o Boto vai cair, não vai cair? A escalação provável do Flamengo para o jogo de hoje contra o Madureira. O Botafogo, que pode ter mais jogadores, porque estamos encerrando aí os dias, nós estamos contando os dias para as contratações. Encerramos esta janela dia 27 para os jogadores que atuam no Brasil. Você vai saber tudo com os mínimos detalhes aqui no Momento do Esporte, que está começando, é claro! Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há mais de 38 anos aqui no Momento do Esporte, agora na Napa TV. E você sabe, né? Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. É o canal alternativo da Napa TV. Momento do Esporte, tá ali na telinha, ó. Momento do Esporte, tracinho Napa TV. Momento do Esporte, tracinho Napa TV. Não é inscrito? Inscreva-se e não esqueça de dar o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do nosso trabalho. Vamos falar hoje aqui no Momento do Esporte sobre o Campeonato Carioca, o Cariocão 2026, né? Que tem realmente jogos importantes. Tivemos jogos importantes, teremos hoje, né? O jogo do Flamengo. Daqui a pouco eu vou falar a escalação do Flamengo, o time provável, né? Crise lá no Flamengo depois da eliminação. Antes, porém, eu quero falar para você o seguinte, que a CP Materiais de Construção, você tem tudo para a construção da sua casa. Areia, areola, areia lavada, terra, pedra, blocos, barro, tijolos, cascalhos e a terra em geral. Máquinas, caminhões, tratores e muito mais. Fazemos demolições. Ligue agora, ligue já e faça o seu pedido, o seu orçamento pelo Teleceli 021 970 77 7950. CP Materiais de Construção fica logo ali na rua 35 em Inoã, em Maricá. Quer construir a sua casa? Chama a CP. Bom, vamos então falar dos jogos do Campeonato Carioca, Cariocão 2026. Primeiro vou falar da Taça Rio, né? Já pode colocar aí na telinha os resultados dos jogos pela Taça Rio, que tivemos neste final de semana o empate do Volta Redonda em casa com o Bangu. Volta Redonda estava vencendo, cedeu o empate. E o Botafogo, que venceu a primeira partida, empatou a segunda contra o Boa Vista. Então, Bangu e Botafogo vão fazer a decisão da Taça Rio, né? Claro que o Botafogo leva vantagem, óbvio. Pelo Cariocão 2026, tivemos o jogo da volta, né? O Fluminense empatou com o Vasco no Maracanã por 1-1. O Vasco jogou para dedéu, um resultado até um pouco injusto para o Vasco. O Fluminense passou, vai decidir o título com o vencedor de Flamengo e Madureira, que jogam hoje no Maracanã a partir das 21 horas. Dito isto, hora e vez de falarmos do clube do seu coração, é claro! E eu começo falando, sabe quem? Do Botafogo nisso. O Botafogo que foi eliminado, né, da disputa do título carioca e vai disputar aí a Taça Rio, né? É um prêmio consolo, né? Venceu o Boa Vista no primeiro jogo 2-0 e em casa e fora empatou 0-0 com o Boa Vista, classificado, vai fazer a final, conforme falamos, com o Bangu já neste final de semana. Portanto, teremos Bangu e Botafogo no Engenhão. O Botafogo que tem aí poucos dias para trazer reforços, né? O todo-poderoso lá, o mentiroso, o John Textor, que a torcida tanto gosta dele, mas ele, vou te contar uma coisa, só a misericórdia de Deus mesmo. O cara mente mais do que um certo cidadão que eu conheço. Fica inventando aí notícia, tá aí endividado,
mas disse que é botafoguense. Ele é botafoguense não, ele é o bolso dele. Então o Botafogo tem até o final desse mês para fazer contratações. Já pintaram aí alguns jogadores que chegaram ao Botafogo. O Botafogo fez umas 6 ou 7 contratações e o último agora foi o Meia Medina, né? Foi anunciado, já se apresentou e o Botafogo precisa de mais reforços. O técnico do Botafogo vem solicitando reforço. O Botafogo precisa consolidar a sua zaga. O Botafogo que passou para a próxima fase, quer dizer, para a próxima fase não. Ele passou dessa parte da Libertadores, dessa fase de grupo, eliminou o primeiro adversário, que a gente sabia, o Nacional de Potosí, na baba do quiabo, só joga lá na altitude, aqui no Bom Sapé-Caiá. Agora vai pegar um adversário mais perigoso, que é o Barcelona de Guayaquil, que é um time ajustado, é um time forte, principalmente jogando em casa. Então, e o Botafogo precisa, né, até fazer dinheiro, precisa passar já para a próxima fase, eliminar o Barcelona para poder fazer dinheiro. Então o Botafogo tem aí essa semana aí inteira para trabalhar, disputar essa Taça Rio e entrosar os novos reforços, né? E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, hein? Gostei muito da garotada do Botafogo, muito. Jogadores igual o Arthur, o Justino, jogadores do Botafogo tem bons jogadores na base. Eu acho que o técnico Martim Anselmo deveria valorizar também a prata da casa, né? Bota esses jogadores cascudos que chegam e não fazem absolutamente nada. Os jogadores se machucam muito, né? Botafogo tem muitos jogadores ainda voltando do departamento médico. Tomara que esse ano seja um ano de muitas alegrias para a galera do Botafogo. Saindo do Botafogo, vamos falar agora. Olha, eu vou falar uma coisa para você, hein? Eu vou falar do tricolor das Laranjeiras, que vinha invicto até o jogo pelo Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras. Perdeu a invencibilidade. Mas no Maracanã continua ali, ó. Tá. O Fluminense venceu o Vasco, aliás, no primeiro jogo, venceu no primeiro jogo 1-0. Foi para o segundo jogo, né? São jogos decisivos, né? Empatou 1-1. O René perdeu um pênalti claríssimo, indiscutível, chutou para fora. E um detalhe importante: o Vasco criou inúmeras oportunidades, fez 1-0, o Robert Renan, e de repente bota o Brenner. Daqui a pouco vamos falar sobre o Vasco, né? Não sei quem foi o sábio que mandou o Brenner bater aquele pênalti. Daqui a pouco a gente vai falar. Estou falando do Fluminense. O Fluminense está muito bem, obrigado. O Fluminense vai disputar o título carioca com o vencedor de Flamengo e Madureira hoje, Maracanã. O Fluminense já vai poder contar com o seu técnico Zubeldia, e não pôde estar à beira do gramado ontem no empate contra o Vasco da Gama. O Fluminense utilizou o seu time principal. Agora, é claro que clássico é totalmente diferente, é outra história. E eu vou ser claro aqui que eu não vou fazer média com ninguém. O Fluminense não jogou bem. O Fluminense no segundo tempo foi totalmente envolvido pelo Vasco. O Fluminense não jogou bem. Precisa melhorar e melhorar muito na decisão do Cariocão, né, que acontece na outra semana. Tem que melhorar e melhorar muito para poder vencer o Flamengo e conquistar o título. Uma coisa é certa, né? Alguns jogadores do Fluminense que não estavam atuando bem melhoraram um pouquinho, né? A zaga precisa consertar. O Freitas acha que joga mais do que ele sabe jogar. Começa a fazer lançamento que não sabe fazer. E o meio de campo do Fluminense, com a entrada do Ganso no segundo tempo, deu um toque de classe. Agora esperava-se mais do Lúcio Acosta, que não fez absolutamente nada. O importante de tudo foi a classificação para a decisão do título. Portanto, o Fluminense está lá, de cadeira, de poltrona, aguardando o vencedor de hoje, entre Madureira e Flamengo. O Flamengo leva uma ampla vantagem, que venceu o primeiro jogo por 3-0 e vai colocar até um time alternativo do jogo de hoje, né? Saindo do Fluminense, vamos falar do Baixão da Gama. O Vasco que foi eliminado. Agora, se serve de consolo, eu tenho que elogiar o trabalho do Bruno Lazzaroni. O Vasco, já na derrota, fora de casa, jogou, teve um comportamento muito bonito, e ontem no clássico contra o Botafogo, jogou muito bem, os jogadores aí com medo da grama, jogando com disposição. Rapaz, esse Thiago Mendes joga demais, fez um partidaço.
o Thiago Mendes, né? Todos os jogadores, né? Agora, um conselho para o Cauã Barros, né? Pelo amor de Deus, você não é mais um iniciante não, você já é titular do Vasco há algum tempo. E bota cabeça no lugar, garoto, cabeça no lugar. Quando não é amarelo, é expulso e comete erros incríveis, né? Jogador que sabe jogar, o Vasco emprestou ele para ganhar maturidade, foi para a América, o Fernando Diniz na época pediu ele de volta, ele encaixou-se com uma luva ali no meio de campo junto com o Thiago Mendes e o Felipe Coutinho quando jogavam, né? Fizeram um trio ali de ouro e de repente ele começa a fazer faltas e está prejudicando o Vasco. Não jogou mal não, mas está prejudicando o Vasco, né? Cometeu o pênalti, só não foi expulso porque o árbitro teve um pouquinho de tranquilidade, né? Cometeu uma falta lá gravíssima, enfim, um pênalti bobo, cara, um pênalti bobo ali, o cara não tinha nem como, ele cometeu o pênalti, a sorte que o René perdeu. Então, cada jogo você vai amadurecendo, agora tem que ter calma, meu garoto, calma, você tem bola para jogar no Vasco, tem que ter calma, e esses jogadores experientes tem que passar essa tranquilidade. O garoto é bom jogador, mas pô, precisa ter tranquilidade. Ele dá cada entrada lá que até Papai do Céu duvida. Repito, Vasco jogou bem, o Vasco jogou muito bem, né? Agora, infelizmente, não conseguiu, né? Por quê? Porque teve um pênalti, estava 1-0, colocaram o Brenner para cobrar. Aí o Bruno, não, é assim mesmo, pênalti. Não, pera amor de Deus, cara. O cobrador de pênalti do Vasco chama assim, eu estou pensando em Puma, se cobra aquele pênalti, ele faz. E o Vasco fazia 2-0 e classificava. O Vasco precisava dessa classificação, precisava decidir esse título, né? Aí botou o Brenner para cobrar. O Brenner vai e me perde o pênalti. Se faz o 2-0, meu amigo, bye tristeza, não precisa voltar, o Vasco se classificava. Mas, vida que segue, o Vasco agora pensa na Copa do Brasil, é claro, e no Campeonato Brasileiro, que não tem moleza, é pedreira, né? Então agora tem essa semana toda para treinar e vamos ver se pintam aí alguns reforços e, sobretudo, a escolha do treinador, né? O Arthur Jorge não vem, não fique iludido, torcedor vascaíno, o Arthur Jorge não vem, né? Ele ganha muito bem lá no Catar. E o Renato Gaúcho, eu vi uma entrevista dele, ele falou que quer descansar mais um pouco, porque o treinador precisa de no mínimo 6 meses para descansar, dar atenção à família. Agora, é claro que depende da proposta, né, meu amigo? Ninguém rasga dinheiro. Tomara que o Vasco consolide logo a contratação do novo treinador para ter essa semana de trabalho para voltar firme e forte no seu lugar de onde nunca deveria sair, que é lá no topo do Campeonato Brasileiro. Saindo do Baixão da Gama, vamos falar do mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo que vive o clima tenso, né? Torcedores foram lá no Ninho do Urubu, dizendo que aquilo ali estava virando um inferno. Eu sou contra esse tipo de protesto, né? O protesto tem que ser, sabe qual é o protesto? O melhor protesto é não ir ao campo, não ir ao gramado, não ir lá ao estádio, pô. O maior protesto é esse, quando dói no bolso, aí a coisa muda, tá entendendo? Não adianta fazer esse protesto com violência, foram lá e protestaram, estão pedindo a saída do Boto e tal, todo mundo, o presidente BAP foi lá, fez reunião com os jogadores, cara, isso resolve pouco. O que resolve é os jogadores, ninguém desaprende, entenda isso, torcedor, ninguém desaprende de jogar futebol. Arrascaeta não desaprende, Paquetá não desaprende, Pedro não desaprende de fazer gol, ninguém desaprende. Os caras estão passando um momento ruim, eu acompanho isso há mais de 45 anos, Zico já passou por o maior ídolo da história do Flamengo, né? O cara é intocável, já passou por momentos ruins, né? Aquele time de ouro, de 80, 81, 82, aquele time, teve momentos que as coisas não deram certo. O Flamengo ganhou tudo, gente. Tem que ter paciência, um pouquinho de paciência, né? E parem de ficar pegando no pé do Felipe Luiz. O Felipe Luiz é um bom treinador, ganhou tudo. Vamos ter paciência, o time vai se acertar, o time vai melhorar fisicamente. Foi eliminado para o Lanús, né, no Maracanã, mas o time foi guerreiro. Ninguém pode reclamar que o time do Flamengo não foi guerreiro. Os jogadores saíram caindo em campo. O Léo Pereira não se aguentava em pé, né? Jogadores, Danilo, todos saíram mortos de campo, porque correram bastante.
essa data, esse ano é um ano atípico, é um ano de Copa do Mundo. Então não tem pré-temporada, tem que ter paciência. Vai ter aí a Copa do Mundo, vão ter aí tempo para treinar. Aí o time vai voltar a engrenar. Vamos ter um pouquinho de paciência. O jogo de hoje, claro que é um jogo decisivo. Jogo contra o Madureira, às 21 horas no Maracanã. O Flamengo fez a sua parte, ganhou o primeiro jogo por 3-0. Então vou te contar uma coisa, a menos que aconteça uma zebra histórica, o Flamengo deixa de decidir esse título com o Fluminense. Que joga aí podendo perder até por 3-0, 3-0 ainda vai para o tiro livre da marca do pênalti. Então, quer dizer, tem tudo para passar. Vamos aguardar então aí esse jogo para que a calma volte a reinar lá no Ninho do Urubu, na Gávea, e que a torcida rubro-negra volte a sorrir de orelha a orelha. Então hoje, confirmando, hoje, Maracanã, 21 horas, Flamengo e Madureira, é o segundo jogo decisivo para termos conhecimento se vai ou não decidir o título contra o Fluminense. Muito obrigado pela audiência. A audiência não se compra, a audiência se conquista. Abraço para meus amigos, né? O Lurival, lá em Sampaio Correia, o Renato Machado, a minha comadre Luciene, lá em Caxias, o grande Washington Rei lá da Mangueira, todo mundo curtindo o momento do esporte. Quarta-feira ele está de volta. Tchau!